Chegamos no segundo semestre do ano, metade do ano já passou, muita gente lá em janeiro fez super promessas de aprovação, agora vai, vou estudar melhor, vou me comprometer a estudar mais horas, esse ano vou ser aprovado. Só que a vida foi acontecendo, veio o carnaval, depois do carnaval, veio Semana Santa, depois da Semana Santa eu começo, férias, muitas distrações, a gente agora está no meio da Copa do Mundo, praticamente 10 jogos ao vivo por dia no YouTube, o brasileiro só fala de futebol, todo mundo engajado. E essas pessoas continuam no mesmo lugar estagnadas sem saírem da mesma situação. O problema é que nesse primeiro semestre os concursos se tornaram mais difíceis, o nível de profissionalização dos candidatos aumentou drasticamente, a FGV está dominando aí o cenário, fazendo provas para diversas instituições, principalmente carreiras jurídicas, com questões mais amplas, textos maiores, análise de caso concreto, exigindo conhecimento lógico operatório, muita jurisprudência, e a minha tese é de que não vai haver espaço nos próximos meses, nos próximos anos, para candidatos aventureiros. Não basta ter agora bons materiais, tempo disponível, um propósito grande se você realmente não tem as estratégias de vida. Então a minha tese é de que só vai passar em concurso a pessoa que se tornar aprovada. Então, não se trata mais de adquirir a técnica certa, o melhor cursinho, ser inteligente, ter tempo disponível. Você precisa se tornar a pessoa que passa. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Como se tornar a pessoa que passa. Estou aqui com uma colazinha, a gente vai falar de alguns pontos aqui, de como é que você pode definitivamente construir um planejamento de carreira, adotar um direcionamento correto, um estudo qualitativo com foco no longo prazo, um material consistente, tá? Fazendo com que o resultado, a aprovação, seja apenas a consequência de um passo a passo bem feito, tá bom? Então, o primeiro nível que você vai precisar trabalhar para se tornar a pessoa que passa, lógico, é o nível da identidade. Hoje não é possível você construir uma aprovação em concurso sem melhorar, aprimorar o seu mundo interior, a forma como você pensa, como você lida com os estudos. Então, é um tipo de relacionamento que você vai precisar manter ao longo de toda a sua preparação. E para isso acontecer da melhor forma, você vai precisar se tornar a pessoa que passa. Perfeito? Você vai precisar dar atenção a cada aspecto individual da sua vida durante a preparação. Então, nada melhor do que você começar de dentro para fora. O seu nome no diário oficial vai ser apenas um reflexo da sua vida interior, da forma como você pensa, das suas intenções, das suas dinâmicas internas. Você precisa trazer à luz essas suas concepções a respeito de concurso público pré-verbais. Essas crenças mudas que às vezes você não dá nome, não dá forma e que ficam ali no subconsciente, fazendo com que você não se comporte da melhor forma, não estude as horas que você tem disponível, não aprenda. Beleza? Então é preciso verificar quais são suas intenções, seus propósitos, saber por que você quer ser a pessoa que vai passar, por que esse cargo está conectado com você, entendeu? Você precisa ter critérios claros para ter um planejamento de carreira. E aí entra o segundo passo, você precisa de um planejamento de carreira, não dá mais para você estar estudando para qualquer carreira, para qualquer concurso, para esquentar apenas quando o edital é publicado. Você não é um micro-ondas, só esquenta quando é publicado um edital. Pelo contrário, você precisa ter um planejamento de longo prazo, um horizonte de consciência que determine os passos necessários para você pavimentar o seu caminho, tá bom? E o segredo da aprovação, então, é estratégia de vida. Você saber como o critério financeiro, funcional, institucional, o critério volitivo, afetivo, como a sua sensibilidade vai estar atrelada ao que você vai fazer pelos próximos anos depois que você for aprovado. Perfeito? Então, essa é a base para você construir um planejamento de carreira. E pense aos 75 anos, que é o limite de aposentadoria do serviço público. Quanto você quer estar ganhando depois da aprovação? Qual o tipo de qualidade de vida que você quer ter? Onde você quer morar? Qual o tipo de patrimônio que você quer formar? Perfeito? Qual o tipo de instituição você quer fazer parte? Então, são questões super importantes que você precisa trazer à luz, debater internamente para que você tome uma decisão e essa decisão te vincule, criando estratégias de vida. Beleza? Então, você vai precisar
cuidar do seu nível físico, saúde, disposição, energia, sono de qualidade, boa alimentação, atividade física. Você vai precisar cuidar do seu equilíbrio emocional, lidar com estresse, ansiedade, expectativas. Você vai precisar, lógico, de um desenvolvimento intelectual, e isso faz parte de uma estratégia de vida, né? Ambiência, onde você vai estudar em casa, numa sala de estudos, numa biblioteca. Esse local tem fluxo de pessoas, barulho, vai proporcionar que você tenha a concentração necessária para estudar com qualidade ou não, né? E aí sim, você vai selecionar fonte de estudo, por onde você vai estudar legislação, jurisprudência, doutrina, né? Você vai precisar saber também aspectos de produtividade, como é que você vai gerenciar suas atividades pessoais, profissionais e de estudo. Você vai precisar de alguns aplicativos para gerenciar horas líquidas de estudo. Então, tudo isso faz parte de quê? Dinâmicas. Como lidar com o erro durante uma preparação. O erro vai ser sobre a sua identidade, você a cada vez que erra, que é reprovado numa prova, vai levar aquilo como um diagnóstico para a sua vida, examinar como você pode melhorar ou você vai desistir diante de derrotas temporárias. Perfeito? Então você vai precisar de dinamismo, de dinâmicas, de técnicas de estudo também, de produtividade, como eu falei, de execução e performance, de consistência. Hoje, estudar para concurso não é você parar tudo que você está fazendo e depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, voltar à sua vida normal, não. Pelo contrário, não é sobre intensidade, você precisa de consistência. Levar os seus estudos para dentro da sua vida e não ter duas vidas durante a preparação para concurso. Presta atenção nisso, você precisa integrar os seus estudos como uma parte da sua felicidade. Durante a minha preparação para a AGU, eu fiz isso durante a minha faculdade, sétimo, oitavo, nono, décimo semestres. A preparação para concurso, para um concurso desafiador como é a AGU, para procuradorias, para uma carreira jurídica, ocupou uma parte da minha vida e isso foi muito bom para mim. Eu não deixei de ser um estudante na faculdade, de fazer estágios, de me relacionar, de estar com meus amigos, de viver esse momento de faculdade. Mas eu fiz isso com sustentabilidade. Então, esse ponto super importante, tá bom? Esses são alguns pontos para que você se torne a pessoa que passa. Não é possível hoje você achar que estudar para concurso é adquirir um curso e segui-lo de forma aleatória, generalista. Pelo contrário, não é possível que você não tenha um planejamento estratégico, seletivo, pessoal, considerando critérios, índices de incidência relevante de questões, de assuntos específicos, considerando a dificuldade das provas que você quer prestar, sem considerar também a sua bagagem intelectual. O que é que você já angariou de bagagem intelectual durante a sua experiência na faculdade, no trabalho, na sua vida estudantil. Perfeito? Então é preciso um planejamento estratégico, tático, metas claras, objetivas, viáveis, relevantes. Você não pode descobrir um problema cognitivo, tem um problema em processo civil, jogar isso para debaixo do tapete, querer estudar processo civil junto com o direito penal. Não dá para você também comprar um cursinho de PDFs, de videoaulas e seguir naquela ordem que é apresentada para você, sem você identificar aquilo que você tem facilidade, aquilo que é relevante, qual o núcleo essencial de matérias que constitui o centro, o core, o maior número de questões que vão ser demandadas de você na prova, quais as matérias que têm maior peso. Então, é uma série de fatores que você precisa levar em consideração hoje em dia para ser um estudante de alto perfil, um estudante classe A, um estudante que é aprovado em concurso. Por tudo isso, você vê que não dá apenas para chegar em janeiro ou chegar agora em julho, no segundo semestre, e falar assim: esse ano eu vou me comprometer a estudar para concurso, ou esse ano eu vou estudar melhor, ou esse ano eu vou ser aprovado. Se você não tem intenções, se você não tem dinâmicas e principalmente se você não tem estrutura, tá bom? Não se constrói uma aprovação sem uma vida direcionada para a aprovação. Por isso que estratégia de vida é fundamental. O segredo da aprovação está fora do direito civil, de português, de raciocínio lógico, de informática, de direito penal. Você precisa viver uma vida vocacionada por um período para tornar a sua preparação para concursos prioritária na sua vida. Tiago, eu faço estágio. O seu estágio, então, deve ser considerado um meio de você financiar
o seu próximo nível, que é a sua preparação para concurso. Pô, Thiago, eu estou advogando. Como é que eu faço para estudar para concurso? Primeiro, tornando a sua advocacia subsidiária para o seu projeto de aprovação. Por um período, talvez você não vá poder captar novos clientes, ampliar a sua rede de atendimento, a sua clientela. Você vai ter que ter um planejamento financeiro, talvez ganhar menos por um período para financiar a sua aprovação, você ser aprovado, e aí sim, talvez numa procuradoria você advogar, ou deixar a advocacia de forma definitiva para a magistratura, para ganhar mais, enfim. Seu caso concreto vai demandar de você, primeiro, reflexão, análise, e decisão. Decidir para que você seja vitorioso, beleza? Tudo começa com um aspecto interior, uma vontade direcionada, uma razão que domina, que disciplina os seus desejos para que você não fique, por exemplo, um mês, 40 dias da sua vida vendo todos os jogos da Copa do Mundo na Cazé TV, tá bom? Então, super importante considerar cada um desses aspectos aqui para que você então se torne a pessoa que passa. Essa é a minha tese e eu vou gravar uma série de vídeos agora para te mostrar que isso é uma realidade. Essa tese é uma aposta e você vai me ver falando sobre isso. E eu vou te mostrar muitos casos concretos demonstrando que se você é aventureiro, você não vai conseguir passar em concurso. Mas se você se tornar a pessoa que passa, naturalmente você vai poder escolher o cargo público dos seus sonhos para tomar posse. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Me segue aqui no YouTube, se inscreve no canal, vai lá no Instagram, o Thiago Calazans, para a gente estar mais junto, mais conectado.